Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live na madrugada. Hoje nós vamos falar sobre medo, né? Uma frequência ainda baixa, né? Uma frequência de baixa expansão que a gente não consegue co-criar. Bianca está aqui entrando e a gente vai falar um pouquinho sobre. Bom dia, Tudo bom, amiga? tudo bem? Aprova mais sua câmera, tá vendo só? Então, eu pus a cadeira bem alta, mas deixa eu tentar arrumar aqui, peraí. Melhorou? Uhum, verdade. E aí, como é que você tá? Uai, tô bem, graças a Deus. Aqui em Goiás começou a chover. Olha que coisa boa. Nossa, bom demais, porque tava muito quente, insuportável. É verdade. Eu estava aqui comentando que hoje a gente vai falar sobre medo, né? Essa consciência de esse sentimento que faz parte da consciência das emoções humanas, né? E é uma frequência muito baixa. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Falar um pouquinho sobre o medo, quais são os tipos de medos, digamos assim, se são reais, se são imaginários. Porque muitas vezes o medo está só na nossa cabeça, na verdade. É verdade. O medo, ele pode ser real, né? Aquele medo, por exemplo, que eu vou sair na rua tarde, muito tarde da noite, onde eu vou correr realmente um risco, que realmente existe, um risco de ser assaltado, um risco de ser estuprado. E também aquele medo imaginário, que é um medo neurótico, doentio. Aquele medo que ele não existe a não ser na minha imaginação. Eu mesma passei por muito medo no início da pandemia, porque no início da pandemia eu achava assim, né? A gente ouvia noticiário, ficava naquele estado hipnotizado, aí eu achava assim, nossa, eu não vou sair, porque se eu sair no ar eu vou pegar o coronavírus. Então, seja bem-vinda, Zaira, tudo bem? A Zaira estava sumida. Então, você achava que, né, que corria muito risco. Sendo que com o passar dos meses eu fui vendo que não é bem assim. Então, ou seja, eu estava vivendo naquele momento o medo neurótico, né? O medo doentio. Porque uma coisa é o medo natural que nos protege, né? Que a nossa mente usa para nos proteger. Agora, outra coisa é esse medo neurótico que nos paralisa, não nos deixa agir. Não é verdade, amiga? Exatamente. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Porque o sentimento gerado a partir do medo é a ansiedade, né? E muitas vezes a gente se encontra num quadro ansioso porque está com medo. Medo do quê? Uhum. É um medo real? É um medo imaginário? De que você está tendo medo? Medo do futuro? Medo das inseguranças? E aí, muitas vezes, esse medo, né? Ele está só aqui no nosso plano mental. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, para, com certeza, vai ajudar alguém que está com medo a identificar por que ela está com medo, de onde é que vem esse medo, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. E aí, você que está entrando agora, seja bem-vindo. Vai botando comentários, perguntas, vai apertando o coraçãozinho, né? Vai dando like, para a gente continuar esse trabalho, né? Que esse trabalho alcance mais pessoas que estão necessitando dessas mensagens de apoio, digamos assim. E Então, aí, amiga, a questão do medo, que eu hum, acho mais negativa, como a gente está estudando na tabela, né, das emoções, dos níveis de consciência, o que eu sim, acho mais prejudicial no medo é porque nós vamos co-criar uma realidade negativa. Porque estamos co-criando o tempo todo a nossa realidade. Quando estamos exatamente, nessas frequências, né, nessas emoções de baixa frequência, nós co-criamos como está na Bíblia, né? Aquilo que eu temia me sobreveio. Por que que uhum, sobreveio aquilo que eu temo?
o que eu tenho medo vai vir na minha vida, vai ser colapsado. Porque a gente gera o quê? O pensamento negativo, a emoção negativa. Então, existe a coerência cardíaca no estado do medo. É muito Exatamente. sério, esse assunto é muito preocupante. A gente tem que analisar com muita responsabilidade, né? A gente ser consciente e observador das nossas emoções diariamente. Temos que nos vigiar, porque acabamos, às vezes, criando coisas muito ruins na nossa vida e a gente fica assim, culpando a Deus, aí a gente quer arrumar culpados, né? Ah, mas por que que a minha vida tá assim? Por que que eu tô nessa situação? Aí a gente quer arrumar culpados, sendo que tudo começa e termina em nós mesmos, né? Exatamente. Então, por exemplo, essa questão do medo, né? A gente sabe que o medo ele existe. Muitas vezes esse medo aparece diante de perigos realmente eminentes, né? Que nos impede de avançar. E aí, o que a gente vai trazer hoje aqui é algumas maneiras, né? A gente vai dar algumas dicas de como você pode enfrentar esse medo. Para que esse medo, que ele está aí lhe paralisando, né? Porque essa é a ideia, o medo que me paralisa. Então, como é que eu posso identificar esse medo? Porque, assim, essa questão do medo, ele é algo natural, faz parte da nossa espécie, né? Porque até é uma questão de sobrevivência. O medo, ele existe para quê? Porque ele tem uma função de nos alertar, de nos proteger, de proteger a espécie. Então, é aquele medo que serve para me proteger de algo. Então, isso é natural, né? Só que, mesmo sendo uma característica que faz parte do instinto humano, muitas vezes esse medo ele se torna prejudicial. E aí, quando a gente tem que ter, como é que eu posso dizer? A gente precisa ter noção de quando esse medo tá além das nossas, como é que eu posso dizer? Tá além do instinto de sobrevivência. E aí ele Ele se fugiu do torna algo. controle, né? Tá descontrolado. Tipo assim, você tem que ter o discernimento. Esse medo, ele é um medo natural ou ele é um medo já doentio? Aí tem que fazer a distinção, porque senão vai te causar prejuízo. Exatamente, porque o medo, ao longo do tempo, né, ele pode se transformar em quê? Em fobias. Uhum. Pode se transformar numa fobia. E aí você pode estar perguntando assim, mas o que é o medo, de fato, né? O que é esse medo? É algo imaginário? É algo real? Né? Apesar, né, como eu já falei dele, fazer parte de nós seres humanos, fazer parte de como um instinto de sobrevivência, muitas vezes o medo, mesmo ele sendo natural, muitas vezes a gente ainda pensa no medo como algo, como é que eu posso dizer, muito da imaginação, né? Se torna às vezes até um tabu dizer que tem medo. Por quê? Porque o medo, né, por muitos povos, ele já foi considerado algo como um mal que precisa ser vencido. E quando é que o medo ele precisa ser vencido? Quando ele está me prejudicando, Uhum. né? Porque, por exemplo, se eu não tiver medo de ir atravessar a rua, porque esse medo é que me dá o cuidado de olhar para um lado e outro se não vem carro. Se eu não Isso, tiver esse esse é o medo, caso, né? se não tiver esse medo, o que que eu vai fazer? Você vai atravessar a rua sem olhar para um lado e outro e você está pondo em risco a sua sobrevivência, porque você pode ser atropelado, não é Uhum. isso? Então, É. isso aí é um medo natural, é instintivo esse medo aí. Agora, por exemplo, se você não sai de casa de jeito nenhum, já pensando que vai ser atropelado, e esse medo começa a lhe aterrorizar, aí já vira o medo o quê? O medo fóbico, já é uma fobia. E é isso que a gente Uhum. tem que ter cuidado, não é verdade? É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado. Igual, como eu disse no início, ainda tinha algumas pessoas que não estavam presentes, né? Só vou recapitular. No início da pandemia, eu estava passando por um medo neurótico. Eu fiquei 2 meses praticamente sem sair de casa. Por quê? Estava começando a assistir os noticiários
entrando naquele estado de hipnose, né, no efeito manada, tipo assim, tá todo mundo trancado, todo mundo isolado, vou ficar também, achando assim que só no, de sair já ia pegar o vírus no ar. Aí o que eu estava fazendo com esse medo meu neurótico? Eu estava entrando na frequência do vírus. Se eu saísse, capaz de eu, né, de eu pegar o vírus naquela época. Por quê? Eu estava baixando a minha frequência. Em razão de quê? Em razão do medo. O medo, ele é doentio quando ele gera ansiedade. Então, quando ele está gerando ansiedade, porque eu estou vivendo mais no futuro do que no presente, né? Então, se eu Exatamente. vivo mais no futuro do que no presente, vai despertando aquela ansiedade, aquela coisa dentro de mim, sendo que o medo, esse medo irracional, neurótico, ele é apenas um sentimento. Ele não é uma coisa material, né? Que eu realmente, de fato, tenho que ter medo. Como se eu posso dizer, entre aspas, é uma ilusão. É uma emoção ilusória, né? De fato, ele não existe. Exatamente. E aí, o medo, né? Às vezes o medo ele se apresenta em diferentes situações. Às vezes até o medo de falar a verdade, né? De enfrentar situações desagradáveis. Às vezes você olha na cara da pessoa sem dizer a verdade, que realmente você pensa, né? Tem pessoas que até isso causa medo, causa temor. E às vezes esse medo lhe paralisa, assim, né? Às vezes pode ser você está diante do chefe e você tem medo de dizer exatamente aquilo que você pensa. Só que aquilo fica preso em você, né? Fica reverberando outros sentimentos além da ansiedade. Isso se torna ruim, se torna desagradável, se torna arriscado para você, né? E aí a gente vai falar desse medo, né? E aí o medo, ele pode, muitas vezes, ele ser um referencial de partida para identificar algum problema que você está sentindo, não é verdade? Às vezes, por exemplo, muitas das minhas crises de ansiedade que eu tive no passado, elas aconteceram decorrente de um medo que não existia, no sentido de que eu estava com medo muitas vezes com medo do futuro, da insegurança, da incerteza. E aí aquele medo ficava reverberando, reverberando em mim, né? Ai, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou... E aí foi se instalando várias outras emoções ruins, né? E desencadeou crises e mais crises de ansiedade. Por exemplo, na época do mestrado, qual era o medo? Medo de não conseguir defender a dissertação, medo de não ir bem na pesquisa. E aí eram medos imaginários. Porque se você está fazendo o seu trabalho, se você está desenvolvendo a sua pesquisa, tem que dar certo, Isso. né? É a Só lógica, que aí eu né? queria... Exatamente. Só que aí o que era que eu estava fazendo? Eu estava dando imaginação para esse medo, estava dando espaço para ele agir na minha vida e desenvolver as crises de ansiedade, de pânico, né? De querer muitas vezes ficar trancada em casa, sem ir para o laboratório, porque eu estava com medo do que poderia acontecer. Ou seja, eu sofri por algo que não aconteceu. Era só aquele medo, meu plano imaginário. E muitas pessoas passam por isso. Nesse momento que a gente está vivendo, de insegurança, de incerteza, né? Muitas pessoas estão passando por isso e muitas vezes esse medo ele pode se apresentar como algo que você pode vir tentar entender, né? Pode ser um ponto de partida nesse movimento que você está querendo fazer para você buscar entender o que está acontecendo com você. Ah, eu estou com medo disso. Mas por que você está com medo? Não é verdade? Tem que se questionar, né? Uma coisa que eu acho assim, libertadora que a física quântica trouxe para a minha vida foi a questão do poder do agora, né? Que tem como referência até aquele livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, ou seja, o único momento que realmente existe, segundo a física quântica, é o aqui e o agora. Então, a partir disso, a partir deste conhecimento, eu fiquei, né, me auto-observando e pensando assim, de vez em quando a gente se pega
em alguma situação que gera ansiedade, né? E que gera medo. Então a gente fica, aí você para como observador da sua vida, né? Consciente e analisa, por que que eu tô sentindo medo? Por que que eu tô ansiosa? Se eu não tenho certeza nem do que vai acontecer amanhã. Se eu não tenho certeza nem se o amanhã vai existir. Eu não tenho essa segurança. O que que pode me garantir que o amanhã vai existir? Nada pode me garantir isso. Nada pode garantir que eu vou estar vivo amanhã. Então a gente tem que ser, assim, trabalhar realmente com a parte lógica, né? Com a parte racional. E analisar mesmo, se auto-observar e falar assim, gente, por que eu estou sofrendo tanto? Porque eu também já fui muito ansiosa de ter que tomar ansiolítico. Olha, aí você chega num ponto, igual eu conheço muitas amigas minhas que estão tomando ansiolítico, estão tomando tarja preta, por quê? Insegurança, não sabe como que vai ser amanhã e fica naquele. Aí, ao invés da pessoa procurar fazer uma meditação, procurar fazer um EFT, tadinha, às vezes ela nem conhece essas técnicas, né? Exatamente. Nessa pandemia mesmo, muitas amigas vieram me procurar, ó, Bianca, vamos, faz uma FT comigo, faz uma meditação, porque a pessoa está em pânico e ela não sabe como agir. É uma coisa assim, é preocupante, né? De doer o coração você ver pessoas assim. Exatamente. E aí o que que acontece? Essa questão do agora, né? A Bíblia já fala, para cada dia baixa seu próprio mal, né? Quantas e quantas chaves de sabedoria tem na Bíblia que a gente conhece, né? Que são versículos super conhecidos. Não precisa você estar lá todo dia folheando a Bíblia para ver esses versículos, porque eles são tão conhecidos, tão famosos, digamos assim, né? Que a gente sabe. Você pode até não saber, por exemplo, eu não sei onde é que, qual é a parte da Bíblia que tem esse versículo, mas eu sei que ele existe. Né? Deus diz, para cada dia há seu próprio mal, baixa seu próprio mal. Por que que a gente fica ansioso, preocupado pelo dia de amanhã, se a gente só tem um agora? Não é verdade? É verdade, você sabe o que que eu acredito? Por que que a gente fica nesses nossos longos, né, dias de estudo, de dedicação que nós fazemos? Então eu cheguei à conclusão assim, porque assim como o nosso subconsciente vicia em comportamentos, ele vicia também em emoções. Então lá no Com nosso certeza. subconsciente, não é? Está instalado tanto hábitos repetitivos, comportamentos repetitivos, como emoções repetitivas. Se você sempre esteve no estado de ansiedade, de medo, normalmente aquilo vai vir novamente, é involuntário, é inconsciente, vai vir na sua vida. Se ontem você esteve ansioso, provavelmente amanhã você vai estar também, porque seu subconsciente já gerou um vício emocional em você. Então, por isso que é E aí, importante a gente se observar. exatamente, porque é você que tem que fazer isso, né? E aí a gente pode dizer que existem diferentes tipos de medo, né? Tem aquele medo que é racional, aquele medo, por exemplo, que tem a consciência do risco que você pode correr ao atravessar uma rua. Isso é um medo racional. Você tem que analisar. Se você não tiver medo, né? Você vai lá e se joga. Tem aqueles medos que é totalmente irracional, que é essa questão da insegurança, e tem aquele medo que esse é um dos mais perigosos, que é quando ele já se torna uma fobia. Por quê? Porque a mente, ela já estabelece, né, esse medo automático, e aí você fica pensando nisso, e muitas vezes, o que que acontece? Como o sentimento correlacionado com o medo é a ansiedade, às vezes a pessoa está com tanto medo que ela desenvolve essa crise de ansiedade, esse pânico, essa fobia toda, que ela não consegue pensar. Ela não Verdade. consegue pensar em estratégias para enfrentar esse medo. Por quê? Porque a mente dela está lá no pensamento automático, está agindo no pensamento automático, e muitas vezes a gente só precisa o quê? Sair desse piloto Isso. automático, trazer a consciência para aqui e agora, e por quê? Para a gente sair, né? Ver o medo só como uma função de instinto de sobrevivência, e não de... Olha aí o comentário, amiga. Agora entendi todos os meus ex-medos, é exatamente. A gente fica, né, nesse padrão repetitivo, porque a nossa mente ela é viciada em padrões, seja padrões bons ou padrões ruins. Mas, como eu sempre digo, né, a mente humana ela tem um viés cognitivo negativo. Então a gente vai para onde?
foca no negativo. Tem duas coisas acontecendo, uma boa e uma ruim. Você foca em qual? Na ruim. Às vezes a coisa ruim nem não é tão intensa quanto a coisa boa. Você poderia ter muito mais motivos para comemorar. Mas você faz o quê? Você foca na ruim. Porque faz parte. Não é? Então a gente precisa enfrentar o medo. A gente precisa reconhecer quais são as verdadeiras circunstâncias desse medo. É verdade. Ela está dizendo que a partir do que está aprendendo fica mais fácil livrar-se do medo. Por exemplo, eu, no meu caso, amiga, quando eu identifiquei, a partir de assistir às aulas de física quântica, eu identifiquei que eu era observadora. Quando eu falo assim, Bianca é observadora, quem que está observando? É meu espírito, a minha consciência. Quando eu, em minha consciência, em espírito, eu consigo observar, né, como a experiência da dupla fenda, eu consigo observar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Aí se expande o meu nível de consciência, né? Eu saio do medo e consigo Exatamente. entrar numa frequência mais elevada. Por quê? Porque houve a expansão da minha consciência. Enquanto a minha consciência está na contração, eu vou continuar sentindo medo. E isso é um trabalho diário, é um trabalho assim que exige repetição, que exige disciplina. Se a gente for repetir, tiver consistência, for disciplinado, a gente alcança a mudança. Com certeza, né? E a gente fica sempre o quê? A gente fica sempre repetindo o padrão negativo. Está sempre Exatamente. preocupada. Está aqui hoje, mas já está pensando no amanhã, ou então lá no passado, né? Uhum. Eram os estados emocionais que eu mais vivia. Eu estava ansiosa pelo futuro, eu estava depressiva pelo passado, por aquilo que não deu certo. E a gente sabe que quando você vive no poder do agora, você resolve muita coisa da sua vida. Porque você não fica preocupada com o amanhã, porque você sabe que você só tem um agora para fazer as coisas, para resolver, que é o que realmente importa. E a E o maioria poder das do agora, né, pessoas, amiga? O poder do agora é assim, segundo os nossos estudos, a gente chega à seguinte conclusão, que o momento de eu co-criar coisas positivas para minha vida é quando eu, através de um processo meditativo, eu estou no aqui e no agora. Você não consegue ficar 100%, mas quanto mais você conseguir ficar no aqui e no agora, você consegue co-criar coisas boas. Porque se eu ficar no passado, eu cocrio para o meu futuro coisas ruins. Por quê? Porque o passado, a maior parte do passado não são lembranças boas, não são memórias boas. E no futuro, eu vou estar criando o quê? Buscando uma imagem lá do passado. E o que acontece? Como você diz, é repetição de padrão, coisas negativas. Então, o momento de co-criar é aqui e agora, né? Entrar nesse estado, exatamente. nesse processo Por isso, meditativo. por isso assim, que é tão interessante, né? Essa questão do, muitas vezes, você se autoconhecer, você Uhum. entender. Aí eu estou sempre falando do autoconhecimento, né? Minha praia favorita, digamos assim, porque todas as coisas que você já passou na vida, se você for analisar muitas, se não 90% delas, você só vivenciou determinados sentimentos porque você não se conhecia, porque você não sabia como lidar, você não sabia como era que ia se comportar diante de uma situação dessa. Uhum. Então, quando você, hoje, se você olhar lá no seu passado, né? Porque eu digo muito que o passado é a biblioteca de consulta. Se você consultar lá o seu passado, aí você vai entender. Nossa, naquela situação, se eu tivesse o conhecimento que eu já tenho hoje, se eu já soubesse como eu lido diante disso, teria sido diferente. Olha como é interessante. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? Por quê? Porque E, você sabe exatamente como é que você vai agir diante de determinadas situações. Você sabe que emoções vão aflorar, você sabe que pensamentos vão vir. Isso faz parte do processo. Às vezes você não consegue fazer isso sozinha. Às vezes você precisa de uma ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Mas é um processo, é um processo. né? E ele é lento, A ele gente não é precisa rápido, fazer né? isso. Precisa ter muita paciência, é um processo lento, porque a nossa mente, ela
ela é como se fosse um sistema operacional, né? Onde são instalados desde a nossa infância, são instalados softwares, né? Softwares, a maioria deles negativos, que são as nossas crenças limitantes. Então, esses softwares estão instalados lá. E como a nossa mente funciona muito parecida com o computador, por isso que eles falam hoje na reprogramação mental positiva. Porque nossa mente ela funciona como um computador. Então fica girando aqueles pensamentos e aqueles sentimentos sempre repetitivos. Imagina Exatamente. como é desafiador para a gente nos controlar, né, amiga? Ter o domínio próprio, que é falado lá na Bíblia. Ter domínio próprio não é fácil, porque enquanto a gente está em 5% de consciência, os outros 95% está girando no piloto automático. Então é como se, tipo assim, você estivesse remando contra a maré. Você quer sair daquela situação. Por isso que o primeiro passo para a mudança é aceitar, né? Reconhecer. Eu estou vivendo isso É, aqui, eu reconheço, eu admito, eu aceito, eu acolho, depois eu mudo. exatamente, né? E aí é tão importante essas dicas que a gente vai falar agora, né? A gente vai precisa falar algumas dicas para que vocês entendam que o medo, né? Não, ele pode ser muito melhor administrado. Ele não precisa ser esse bicho de sete cabeças que está te aterrorizando, te paralisando. Porque essa é a ideia. Quando a gente falou na live, no tema, né? Quando a gente se propôs a trabalhar a escala do David Hawkes, dessas consciências, foi para quê? Para que você entendesse que a sua vida, ela não é esse estado atual. Você tem como modificar, sim. É um desafio? Com certeza. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que você adquire o conhecimento, se torna mais fácil. Porque muito daquilo que a gente não tem é porque a gente não sabe. Não é verdade? Então, quando a gente adquire esse conhecimento, agora a gente sabe que pode transformar. Muitas vezes você nem sabia que existe frequência de emoções. Frequência boa, frequência ruim, frequência alta, frequência baixa, frequência que cria uma realidade positiva, frequência que cria uma realidade negativa. Agora você já sabe. Então, se você já sabe que isso existe, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar para viver o máximo que você puder, criando a realidade que você quer. E não ficar aí, né, reverberando esse medo, reverberando esses sentimentos de baixa frequência, para você criar coisas ruins para a sua vida. Essa é a intenção do projeto Lives na Madrugada. Por quê? Porque a gente já passou. Se a gente for contar a nossa história de vida, né? Falando de todas as nuances que a gente já passou, por falta desse conhecimento que a gente tem hoje, nossa, a gente teria adiantado uns 15 anos. É verdade? Então, Acho que assim, uns 20. é, então, assim, quando eu entendi que o conhecimento que eu tinha, que o conhecimento que a Bianca tinha, poderia ajudar as pessoas a saírem desse nível de consciências que elas se encontram, foi aí que surgiu o projeto. Porque o objetivo do projeto é o quê? É tirar as pessoas que estão hoje no mesmo lugar que a gente já esteve um dia. Essa é a ideia, né? Então a gente já teve momentos de angústia, de depressão, de ansiedade, de crises, tudo criado aonde? Aqui, ó, no nosso plano mental. E a gente precisa de quê? Né? A gente só precisa desse conhecimento para a gente começar a modificar as coisas. Que aquilo que eu consigo fazer, só eu faço. Aquilo que eu não consigo fazer sozinho, eu vou procurar ajuda. Vou procurar quem pode me ajudar. Então, a gente precisa passar por esses processos, né? E aí, uma das primeiras dicas para enfrentar esse medo, para a gente ser mais cauteloso, mais racional diante de uma situação de medo, a primeira dica é faça autoanálise. Como é que eu faço uma autoanálise? É saber se esse medo que eu estou sentindo, ele é real, se ele é imaginário. O que é que tem me causado medo?
Sempre, sempre analise o que é, de onde é que vem esse medo. É a primeira atitude que você tem que ter, né? Então é preciso ter essa consciência, não é verdade? Por quê? Porque quando você realiza essa observação do que tem lhe causado medo, do que está por trás desse medo, essa questão do autoconhecimento, por isso que é tão importante, você faz o quê? Você faz uma análise e esse medo ele vai acabando se reduzindo, porque ele não vai ter peso para você. E aí, Bianca, você pode falar a dica 2, né? Isso. Como a Noélia disse, é autoanálise, você observando, você vai deixando de dar energia. Como tudo é energia, a gente dá energia ao medo também. Quanto mais você foca nele, mais você dá energia, mais ele vai se expandindo, ele vai crescendo. Quando você autoanalisa, você vai reduzindo a energia do medo, ele vai sumindo. A segunda dica é a escolha Exatamente. consciente, né? No momento em que o medo se aproxima, tente criar alternativas e escolhas para a situação. Observe como a sensação de medo traz consigo memórias do passado e tente desatá-las mentalmente. Ou seja, você está sempre voltando lá no passado, por isso que você está sentindo medo, esse medo irracional, medo neurótico. Uma boa dica é usar a abstração, ou seja, sair da posição de enfrentamento para de observador. Olha aqui a física quântica presente. Sair da posição de enfrentar para observar, né? Enxergando a situação que causa ansiedade sob outra perspectiva vai reduzir o medo. Quando eu amplio o meu nível de consciência, eu passo a enxergar aquela situação. É como se você saísse do seu corpo. Imagina a situação. Você é um espírito. Você sai do seu corpo, olha para você e olha seu comportamento. Como que eu estou me comportando? Por que eu estou sentindo esse medo? Você levou para o racional. Você está sendo observador da situação. E se você identificar observando a situação como se fosse uma tela de cinema, você consegue observar e falar assim, gente, esse medo é um medo lá do passado, é uma memória. É verdade. É como se você saísse, estivesse observando de cima, né? Faz esse exercício. E observar a sua vida de fora, né? Para ver o que que acontece. Isso. E aí a gente vai para a terceira dica, que é conhecendo o inimigo, né? A gente já viu que é importante você identificar, já viu que é importante fazer escolhas conscientes, e aí você precisa o quê? Você precisa agora o quê? Conhecer. De onde é que está vindo esse medo? Quais são os objetos que lhe dão medo? As situações que lhe causam medo? Você conhece, já identificou, já sabe. Como será que as outras pessoas estão lidando com essa mesma situação? Às vezes você precisa fazer esse movimento e de tentar entender com outras pessoas mais próximas. Como será que elas lidam? Estão apavoradas, né? Você já identificou, agora você está conhecendo o seu inimigo. Esse inimigo que você está passando, ele é só na sua cabeça? As outras pessoas têm medo da mesma coisa que eu? Será? Às vezes são questões que a gente faz e essas questões nos dão o quê? Nos dão uma resposta e essa resposta nos faz sair do estado atual, do estado de medo, do estado de angústia, do estado de ansiedade. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque como eu já falei, né, o medo ele nos leva à ansiedade, e às vezes quando a gente está num estado de ansiedade muito forte, a gente não consegue pensar de maneira racional. A gente não racionaliza as coisas, né? A gente vai lá no piloto automático mesmo. Mas se você faz essa segunda dica que a Bianca disse, né? Tipo assim, você se observar de fora, aí você consegue entender o que você pode fazer, não é verdade? Verdade. A quarta dica, para mim, todas são muito valiosas, mas para mim essa quarta dica ela vale ouro. Por quê? Silenciar a mente. A prática meditativa é uma forma conhecida de autoconhecimento. O medo faz com que a pessoa entre num estado de ruído mental e confusão psicológica.
Nesta condição, os pensamentos são condicionados diretamente para o fortalecimento da sensação de ansiedade e pavor. E isso gera um diálogo interno intenso, obstruindo a clareza e a objetividade do indivíduo. Inclusive, esse é um dos principais motivos porque as pessoas podem se bloquear e demorar a agir em situações de pânico ao enfrentar o medo. Aprenda a silenciar a mente de forma consciente e cotidiana. A meditação fortalecerá a mente e ajudará a enfrentar bem até as situações difíceis da rotina. Eu mesma, quando estou numa agitação diária, naquela correria, teve um dia que eu fiz 5 lives num dia só. Eu pensei que eu ia ficar maluca. Mas aí, entre uma live e outra, o que eu fazia? Porque a mente ficava agitada demais. Aí eu falava, nossa, eu tenho que aquietar aqui 5 minutos de meditação. Eu me aquietava, silenciava, né, trabalhava a respiração, voltava para o estado de presença. E 5 minutos de meditação me reestruturava totalmente. Assim, em poucos minutinhos eu estava renovada, novinha em folha, pronta para outra. Por quê? Porque eu silenciava a mente. Esse silêncio mental, ele é muito, muito, muito valioso. Porque é o Com momento em que certeza. não é sua criatividade, ela é despertada. Ela desperta, você aflora a criatividade naquele momento. É onde vem insights. De repente você estudou horas e horas. Aí você não consegue ver solução para aquele problema. Quando você medita, e eu aprendi a meditar tem pouco tempo, foi esse ano que eu aprendi a meditar. Este ano que eu, nossa, e eu não fico sem meditar. É difícil o dia que passa sem eu tirar uns 5 minutinhos para meditação, porque é a única ferramenta que nos traz para o momento aqui e agora. É bom demais, né, amiga? Com certeza. Com certeza. Então a gente. A meditação é tão bom que você tá aqui, aí você começa a ficar um pouco mais. Nossa, tem que parar para meditar, né? Você aquieta ali um minutinho e já é como se fosse tomar um calmante, Isso. né? E o bom é que faz efeito é imediato o É um efeito. ansiolítico natural. O melhor ansiolítico que eu conheço. Exatamente. E aí a quinta dica, né? É ter autocontrole. E às vezes a gente tem dificuldade. Por quê? Porque os medos, principalmente esses medos de fobia, esses medos que nos levam a ter fobias, levam a medos irracionais, eles estão o quê? Ele tem uma relação direta com a ansiedade, né? Então, por conta dessa característica, dessa relação direta com a ansiedade, muitas vezes o que ele faz? Ele dificulta esse nosso autocontrole. Por quê? Porque quando a gente está na crise, digamos assim, né? A gente tem dificuldade de ser um pouco mais racional, de controlar nossas emoções. E aí a gente acaba o quê? Abrindo espaço para sentimentos e emoções que nos levam a ficar ainda com mais medo, ter fobias, às vezes crise de pânico, né? E aí o que era tudo que a gente precisava para esse autocontrole era o quê? Buscar a serenidade. E muitas vezes Exatamente. a gente precisa fazer isso aí que a Bianca falou na dica anterior. Essa serenidade a gente busca como? Fazendo uma respiração consciente, fazendo uma meditação, uma atividade física. Por isso que é tão importante fazer atividade física. Muito. Verdade. E essa questão do autocontrole é igual um exercício, a gente tem que fazer. Tem que fazer. A gente precisa exercitar o nosso autocontrole diante de determinadas situações, né? Porque a gente tende a ir no automático mesmo. E esse autocontrole é a gente que precisa olhar a situação assim, dizer, o que eu posso fazer para resolver isso aqui agora? Às vezes você está preocupado com um problema que ele nem existe. Se você parar para pensar agora, qual é o seu problema? Agora, exatamente nesse momento, qual é o seu problema? Você não tem problema no aqui e agora. Mas você deve estar assim, mas eu já estou preocupada com o boleto que eu tenho para pagar dia tal. Mas eu já estou preocupada com isso. Só que são coisas que se você está preocupado nesse exato momento, coisas lá no futuro ainda vão acontecer.
Por isso que é tão importante, né, essa questão do autocontrole. Por quê? Porque você tem mais facilidade para administrar esses pontos de tensão que aparecem na sua vida. E você só faz isso no agora. Não, não dá para voltar lá no passado, não dá para ir lá no futuro. É no aqui e agora você resolver as coisas. Então a gente precisa ter esse autocontrole. Isso. Agora, a sexta dica é compartilhar o seu medo. Compartilhar seu medo não é criar peso em outras pessoas com seus problemas, é trocar experiências construtivas sobre suas fobias e tensões. Isso facilitará, de certa forma, um desbloqueio emocional e os ruídos mentais. Preste atenção nas reações das pessoas quando comentar. Né? Externalizar as emoções ajuda a aliviar grandes cargas emocionais. É o que a gente faz com os terapeutas, com os psicólogos, né? Vai lá e desabafa com eles. Pode ser com um amigo também. Pode ser com um amigo, com um familiar, com pessoa que possa falar abertamente sobre como você pode enfrentar seu medo. Existem também grupos de apoio, né? Que podem ser por outra pessoa, de outra maneira. O importante é compartilhar o que você está sentindo. Porque quando a gente fala, não dá aquele alívio no coração. Ah, eu desabafei, agora eu falei com a minha amiga, agora eu tô melhor. Né? E assim, esse trabalho que a gente faz também no lidar, né? Lidar o viés de você querer conversar. Então, pode nos procurar, não tem problema nenhum. Né? Sinta-se à vontade para nos procurar. Muitas pessoas já procuram, mas se você está assistindo agora, você vai assistir depois. E aí você sente que tem alguma causa ali incomodando, que você pode compartilhar com alguém. E se você se sente seguro para compartilhar conosco, para a gente ajudar, né? Porque geralmente quem está de fora, ela vê a situação de uma outra perspectiva. Isso. E aí quando você fala, ela diz, nossa, eu não tinha pensado por isso. Né? Ontem eu atendi uma pessoa, fazendo um processo de coaching com essa pessoa, e aí a gente conversando, e ela disse, nossa, Noélia, nunca tinha pensado por esse lado. Uma pergunta que eu fiz. Não tinha pensado ainda desse jeito. Não tinha olhado para essa situação nessa perspectiva dessa pergunta que você fez. Olha como é interessante. Às vezes a pessoa está de fora, ela enxerga a realidade de uma maneira diferente. E às vezes você está tão absorvido pelo seu problema, tão absorvido, você não consegue enxergar as possibilidades. E aí vem alguém que não tem nada a ver com a situação, porque ela está de fora, e ela olha para aquela mesma situação, só que pela lente dela, e ela diz, por que você não faz assim? Por que tem que ser desse jeito? Por que você acha que isso é isso e não aquilo? Só são perguntas. E às vezes a gente precisa fazer esse papel, perguntar. Não é verdade? Só as perguntas. E aí a sétima dica, né, já cai diretamente nisso que eu estou falando, às vezes você não consegue fazer sozinho, você vai precisar sim de uma ajuda de um especialista, de um psicólogo, de um terapeuta. Por quê? Porque ele vai lhe ajudar a entender. E essa questão de fazer terapia, ainda existe um tabu muito grande em fazer terapias. Tem muita gente que acha que só precisa de psicólogo quem já está ficando louco, só precisa de psiquiatra quem já é doido. Não é isso. Se a gente tem médicos que a gente visita com uma certa periodicidade, o terapeuta também é uma pessoa, um profissional, que a gente precisa também ter essa mesma preocupação. A gente faz check-up, faz um monte de exame, vai no dentista, vai no ginecologista, vai no ortopedista, vai em todos os outros profissionais. Por que a gente não vai no terapeuta procurar entender como é que está funcionando a nossa mente? Por que a gente não vai no psicólogo? Tem gente que só vai quando chega no extremo já. E a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa dessas ajudas. E fazer terapia não é coisa de doido.
Fazer terapia é a melhor coisa, é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Pode ter certeza. É você ter aquele momento para cuidar de você. Uhum. Eu vejo a terapia como isso, né? Eu vejo a terapia como um presente para cuidar das emoções. Aí, ó, legal. Leia para nós aí. Live valiosa, eu entendi os meus medos, entendi porque controlei, né? Porque acordei, aliás, desculpa. Entendi porque acordei hoje, porque precisava desses esclarecimentos muito bem, né? A gente é que agradece pelo feedback. Então, é muito bom saber que o que a gente está fazendo está servindo para que outras pessoas elas despertem, elas saiam daquela zona que elas estavam se sentindo totalmente perdida. Às vezes a pessoa está numa situação que ela se sente sem saída, mas é só porque ela não consegue pensar por uma outra perspectiva. Aí a gente vem, traz uma informação, traz uma dica, compartilha algo que já nos aconteceu, que a gente já vivenciou, e aí a pessoa vai ter aquele insight, né? E aí quando o insight vem, é só o que executar. Isso. Eu fico muito feliz também com esse feedback, porque, né? Porque nós somos todos um. Para quem entende um pouquinho de física quântica, sabe do que eu estou falando. Somos todos um. Quando eu tô te curando, você tá me curando. Quando eu sou curada, tô curando Noélia. Quando Noélia é curada, ela me cura. Porque nós somos todos um, nós estamos conectados e interligados, né? Pelo amor de Deus, pelo amor divino. Então, assim, é muito Exatamente. gratificante. É muito gratificante, tipo assim, se você se sentiu curada agora, a gente também está sendo curado. Tem preço isso? Não tem. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Senão não tem como valorizar, assim, de, né, mensurar. Amiga, você Exatamente. acha que dá tempo da gente fazer FT pro medo? Falta 10 minutinhos, mais ou menos. Fazer só em 5 minutos, assim, a maior parte das pessoas já conhece sobre a FT. Então, assim, como Pronto. o nosso tempo está escasso, vamos fazer direto a FT. Se alguém tiver alguma dúvida, depois procura no direct que eu explico direitinho os detalhes. Eu ou Noel explicamos, tá bom? Então, de acordo com o medo que você estiver sentindo, vamos fazer a FT, né? Cada um faz adaptação ao medo que está sentindo no momento. Entre em contato com a cena, visualiza, avalia de 0 a 10 e vamos lá. Pontinho do karatê, ainda que eu sinta medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu sinta medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu sinta medos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. O topo da cabeça, medo. No meio da sobrancelha, medo. No cantinho do olho, medo. Embaixo do olho, medo. Embaixo do nariz, medo. Embaixo do lábio inferior, medo. Aqui no pontinho da clavícula, medo. Embaixo do braço, perto do sutiã para as mulheres, medo. Agora respira profundamente, entra em contato com a cena que te causava medo. Avalia de 0 a 10 o quanto você ainda sente medo. Aí vai voltando lentamente. Eu vou fazer a última rodada por positivo. Se alguém tiver ainda com a intensidade do medo muito forte, faz mais uma rodada para o negativo e a última para o positivo. Vou fazer aqui só para representar. A rodada para o positivo agora. Ainda que eu sinta muito medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu sinta muito medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu sinta muito medo,
Eu me amo e me aceito profundo e completamente. No topo da cabeça. Medo. Você é apenas uma ilusão mental. Você de fato não existe. Você é apenas uma criação da minha imaginação. Portanto, eu te dissolvo da minha vida. No início da sobrancelha. Medo. Por você ser apenas uma criação da minha mente e que está me causando uma emoção muito dolorosa, eu te dissolvo da minha vida. No cantinho do olho, medo. Você não é uma realidade. E por identificar isso como observadora da minha situação, da minha vida, eu te dissolvo e te libero agora. Embaixo do olho. Medo. Você é apenas uma criação, uma ficção da minha mente. E eu não tenho mais por que senti-lo. Então, eu te libero da minha vida. Embaixo do nariz. Medo. Você não é uma realidade. Você é apenas uma emoção ilusória que fica me levando à ansiedade e que me causa sofrimento. Portanto, eu te dissolvo da minha vida. Embaixo da boca, do lábio inferior. Medo. Eu já não te escuto mais, pois você não me leva a nada, apenas estado de ansiedade e sofrimento. E eu não mereço estar nesse estado, portanto eu te dissolvo e te libero da minha vida agora. Na clavícula. Medo. Você não é real. Você apenas faz parte da minha imaginação. Você, esse medo que me causa ansiedade, angústia, depressão, tristeza, eu te dissolvo a partir de agora da minha vida, pois acabei de identificar que você não me serve para nada. Embaixo do braço. Medo. Você é apenas uma ilusão. Portanto, eu te dissolvo da minha vida e te libero e te abandono, medo, pois você não faz mais parte da minha vida. Está feito, está feito, está feito. Respira profundamente. Entre em contato com a imagem, com a cena. Avalia de 0 a 10. O quanto você ainda está sentindo medo? E aí eu tenho uma coisa boa para compartilhar, né? Eu fiquei procurando aqui várias emoções de coisas que já me faziam medo antes, que já, né? E não apareceu nada. Eu disse, nossa, que coisa maravilhosa. Nem o medo de fazer live apareceu mais. Olha como isso é bom. Né? Isso é maravilhoso. De, nossa, Legal, parabéns. isso é muito bom. Gente, a gente tem que encerrar agora, né? Antes que a live caia, para a gente poder descansar. Então, muita gratidão a todos que estavam aqui presentes, né? É sempre muito bom. Fiquem todos com Deus, coraçãozinho para vocês. Gratidão, né? Quem chegou atrasado aí tá dizendo que vai assistir, vai ficar gravado, né? Se Deus quiser. Então, namastê, fiquem todos com Deus e até amanhã. Beijos. Beijo.